O reino de Deus está em nós. Não vem o reino de Deus com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20, 21. A compreensão do Evangelho tem sido por séculos obscurecida por tradições humanas e sistemas religiosos que mantêm o povo preso a uma antiga aliança já abolida. O que é simples tornou complexo e o que é leve foi transformado em jugo pesado. Ao mencionar igreja, muitos pensam em edifícios, CNPJs e hierarquias, e não em um povo vivo, unido pela fé e pelo amor. Ao se falar de Jesus, esperam um milagreiro que dará vitórias terrenas, não reconhecendo que ele é a vitória, pois venceu o pecado, a morte e a lei em definitivo. O reino de Deus é invisível, espiritual e eterno. Não está em placas, rituais ou estruturas religiosas. Está em nós, em todos que creram na obra consumada de Cristo. O amor é a única expressão legítima da fé. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. A verdadeira conversão não se manifesta por adesão a regras, hábitos ou doutrinas humanas, mas por uma nova consciência, aquela que nasce do Espírito e se expressa em amor. Converter-se não é ajustar-se a uma liturgia ou linguagem religiosa, mas viver em Cristo, vestir os nus de dignidade, alimentar os famintos de compaixão, perdoar sem medir, servir sem esperar. Não vivemos por mandamentos gravados em pedra, mas pela fé que opera pelo amor. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Gálatas 5, 6. Saiamos fora do sistema religioso. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13, 13. Jesus foi rejeitado pelo sistema religioso de sua época, pelos que guardavam a lei, pelos que frequentavam o templo, pelos que se apegavam ao sacerdócio humano. E até hoje, os que vivem a verdade da graça seguem sendo rejeitados por sistemas que valorizam títulos, cerimônias e aparências. O chamado de Cristo é claro. Saiam do arraial, do sistema baseado em esforço humano, da velha aliança. O Evangelho não é religião, é vida no Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. A lei foi abolida, vivemos pela graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. A antiga aliança firmada no Monte Sinai com seus mandamentos, sacerdócio levítico, festas, dízimos e sacrifícios, teve o seu fim consumado. Tudo isso era sombra da realidade que viria, Cristo. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7,12. Hoje não há mais pecado, pois Cristo o tirou de uma vez por todas. Naquilo em que ele morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas, quanto a viver, viver para Deus. Romanos 6,10. O templo físico já não tem valor. Não sabeis, vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. O sacerdócio humano foi encerrado. Temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8, do 1 ao 2. A lei, incluindo os 10 mandamentos, foi anulada para que vivêssemos por um novo e vivo caminho. Ele anulou na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2,15. Um só povo, uma só fé, um só Espírito. Porque por um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. 1 Coríntios 12, 13. Não há mais separação entre povos, religiões ou castas espirituais. Em Cristo somos um. A nova humanidade nasceu da cruz e a religião foi deixada para trás. Não vivemos por obras, mas pela fé naquilo que Cristo já consumou. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A fé verdadeira se manifesta em amor prático, não em liturgias. Se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta do mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, e não lhes derdes o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Tiago 2, 15 e 16. O Apocalipse, fim do velho sistema. O juízo profetizado, o Apocalipse, não é um evento futuro, mas já se cumpriu na destruição do templo em 70 d.C., encerrando a antiga aliança. Com isso cessaram o templo físico, Atos 7:48, Isaías 66:1, o sacerdócio levítico, Hebreus 7, as ordenanças da lei de Moisés, Efésios 2:15, os sacrifícios pelos pecados, Hebreus 10:10, o domínio da religião, Hebreus 8:13. Cristo consumou tudo. Hoje vivemos na plenitude da graça pela fé no que ele já fez. Está consumado. João 19:30. A nova vida. Se for para viver a fé, que seja pela graça. Se for para servir, que seja por amor. Se for para cultuar, que seja com a vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Vivamos, pois, como povo livre, que ama sem medida, que crê sem ver e que serve sem esperar. Um só corpo, um só Espírito, uma só fé. Em Cristo, o fim da lei, a plenitude da graça.